E aí, aqui quem fala é o Marcelo, do canal Historiador Amador. E hoje estaremos falando, como primeiro vídeo do meu canal, estaremos falando sobre uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi uma das maiores operações militares da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na cidade de Stalingrado, atual da antiga União Soviética, que é a atual Volgogrado, da Rússia de hoje em dia. A batalha envolveu as forças do eixo entre a Alemanha e a Itália fascista, e nessa operação eles tentaram obter Stalingrado, mas não tiveram nenhum sucesso. Tudo começou, para a gente explicar um pouquinho mais da batalha, vamos um pouquinho mais atrás. Tudo começou na operação da invasão da União Soviética, chamada Operação Barbarossa, que constituía de Hitler e seus nazistas, seu exército todo do eixo, chegarem em Moscou antes que o verão acabasse. Então ele realizou esse feito em 1941, só que também não obteve sucesso, pois quando ele chegou aos portões de Moscou, chegou o inverno e isso retardou o avanço de Hitler. E ele começou a ficar sem munição, sem combustível, seus soldados começaram a morrer de fome, de frio, e eles não tinham como se defender dos ataques russos, que eram implacáveis, e ainda por cima, depois que o inverno chegou, os russos contrataram tropas da Sibéria para ajudar, que fizeram picadinho de todas as divisões Panzers de Hitler. Hitler precisou de recursos, e isso estava mais a sul da União Soviética. E para chegar nessa região eles teriam de passar pela cidade de Stalingrado, que era uma cidade industrial. E essa batalha, um aviso, essa batalha foi uma batalha totalmente de egos. Ela não constituiu nenhuma estratégia militar ou em qualquer outra questão. Ela só estava ali no caminho para o real objetivo, que era conseguir suprimentos para tropas, combustível e armas, né? Em toda aquela região que tinha combustível, porque o combustível alemão não estava funcionando, porque estava congelando de tanto frio. E relata-se que o frio do inverno russo na Segunda Guerra Mundial foi o maior frio de todos os tempos. Nunca se teve e nunca teve até hoje um frio como aquele. Um frio ao ponto de você encontrar um soldado alemão parado em sua posição, você tocar e ele cair duro no chão porque estava congelado. E a batalha foi de egos porque Stalin e Hitler, eles eram de posições e mentalidades diferentes. Stalin era comunista e Hitler era nacionalista. Então era uma questão ideológica já desde o início que Hitler começou a avançar entre os Sudetos e a Tchecoslováquia, quando ele começou a tomar aquelas partes ali. Quando ele queria tomar a Polônia, ele ficou preocupado com Stalin, porque Stalin era muito maior, ele tinha um recurso muito maior que Hitler não tinha, que era gente. Porque Hitler ia recrutando, dos países que ele ia conquistando, ele ia recrutando soldados para ir formando os exércitos. A Batalha de Stalingrado ocorreu em julho de 1942 até fevereiro de 1943. Primeiramente, os nazistas fizeram um cerco à cidade usando a tática Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, que era uma das táticas mais temidas por todos os exércitos depois da invasão da Polônia, que os poloneses não tiveram nem chance de se defender, porque a Blitzkrieg de Hitler consistia em ataques aéreos coordenados junto com infantaria e divisões Panzer, todas se movimentando muito rápido, trocando muito rápido de posição, o que deixou muitos exércitos paralisados, e assim conseguiram penetrar em suas defesas e destruí-lo por completo. E fizeram a mesma coisa na União Soviética. Hitler usou a Blitzkrieg e com ela ele conseguiu todo aquele território em menos de um ano. De 1941 até 1942 ele já estava nos portões de Moscou. E no degelo ele veio para Stalingrado. Mas se Hitler tivesse conseguido Stalingrado, ainda seria uma posição estratégica, porque
Hitler ele poderia usar as fábricas que tinha em Stalingrado a seu favor, e o povo de Stalingrado poderia ser trabalhadores forçados a ele. Poderia ser ainda uma posição estratégica de produzir tanques, armamento dentro do país que está invadindo. E com o petróleo ele conseguiria avançar até Moscou. Não deu certo porque o cerco da cidade, de início, Hitler começou ganhando, só que ele acabou perdendo, porque mais uma vez o inverno se adiantou em 1943 e Hitler acabou perdendo novamente para as tropas soviéticas, o que foi uma moral gigantesca para Stalin. E depois de Moscou, Hitler estava cego com o seu ego. Ele estava cego com sua convicção de que, se a sua força de vontade fosse grande o suficiente, ele conseguiria penetrar nas defesas da União Soviética e vencer Stalin. Só que não foi assim. E com o inverno, as tropas de Hitler recuaram muito mais. E a Batalha de Stalingrado consistiu em quase 2 milhões de mortos, sendo eles alemães, soviéticos e civis soviéticos, que eram colocados para lutar também. E foi uma das batalhas mais sangrentas de toda a história. Não se teve até hoje batalha mais sangrenta que a Batalha de Stalingrado. E também foi um aprendizado para Stalin de ver como a Blitzkrieg funcionava e como criar um sistema de defesa contra ela, assim possibilitando o avanço da União Soviética até Berlim em 1945. E entre os generais, entre as divisões, estava o 6º Exército Alemão, a 1ª e a 4ª Divisão de Panzers, enquanto o Exército Vermelho contava com 1,5 milhão, acho que 1,5 milhão de soldados para defender a Stalingrado. Que hoje, até hoje, é se lembrado de pessoas que sobreviveram, que ainda estão vivas, é se lembrado dessa guerra, porque os civis foram colocados para lutar. Crianças, mulheres, idosos, mulheres idosas, adolescentes, o Exército Vermelho, adultos que não estavam alistados ainda, mas que seriam forçados a se alistar também. Stalin queria todos lutando para proteger a cidade com o seu nome. A estratégia de Stalin para Stalingrado foi muito boa. Criar um cerco de defesa em volta da cidade, colocar estrategicamente pontos em que eles conseguissem pegar de todos os flancos das unidades de infantarias nazistas, e ele desmontou todas as suas fábricas. Quando ele descobriu que Hitler estava marchando para Stalingrado, ele desarmou todas as suas fábricas, ele desmontou tudo e transportou para Moscou. Ou seja, se Hitler mesmo conseguisse invadir Stalingrado, as fábricas importantes não estariam lá. Stalin tirou todas. E com a perda de Hitler para Stalingrado e em Moscou, a vitória soviética parecia questão de tempo, porque Hitler deixou o ego assumir e cada vez mais mandava milhões de homens para as frentes russas, para a morte certa, porque na terceira vez que ele enviou homens para a frente para tentar dominar Stalingrado e Moscou de novo, os homens, a maioria se rendeu. Então Hitler perdeu toda a moral, começou a perder a moral dos seus exércitos, começou a perder a moral dos seus generais, porque eles perceberam que Hitler não estava sendo mais o estrategista de antes. O estrategista que dominou a França, que bombardeou Londres, que tomou Polônia, Tchecoslováquia, Países Baixos, tomou Sudetos, começou a campanha junto com a Itália fascista no norte da África, conquistou metade da Rússia. Então era algo de se surpreender que o tamanho da Batalha de Stalingrado, o quão importante foi isso para a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se vocês gostarem, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal para ajudar a gente. Se vocês quiserem que eu fale de outros assuntos, esse canal de história fala sobre histórias variadas, desde guerras medievais até a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, batalhas coloniais, tudo de história, e até mesmo envolvendo a política um pouco. O que eu sei que é um pouquinho chato, mas sempre é importante para a gente rever, porque tem um ditado de que se nós vermos o passado da humanidade, não cometemos o mesmo erro. Se Hitler, e hoje a gente coloca uma observação, se Hitler tivesse visto a história de Napoleão Bonaparte, visto as cartas, os livros,
que escreveram sobre ele, ele não teria cometido o mesmo erro de invadir a União Soviética, que na época de Napoleão Bonaparte era o Império Russo. E ambos perderam para a mesma causa, o inverno russo, que era implacável e é até hoje. Valeu. Obrigado por sua audiência. Tchau.